Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de métodos numéricos. A gente estava vendo métodos para encontrar raízes ou zeros de funções, e aí a gente já viu o método da bissecção e o método de Newton-Raphson, ou o método das tangentes. Então, vamos continuar agora com o método da falsa posição, ou regula false? Então, o que é raiz ou zero de uma função? São os valores de x, onde a função toca no eixo x. Então, se é onde a função toca no eixo x, é onde o y, ou a f de x, é igual a zero. Então, tá ali, ó. Tem uma função qualquer, ela toca no eixo x em 3 pontos. Ponto A, no ponto B e no ponto C. Ou seja, ela tem 3 raízes, tá? Aqui no ponto A, uma das raízes é o menos 1,53. No ponto C, outra raiz ali, ó, 1,88. E no ponto B, a raiz é menos 0,35. E aí, a gente fala que é onde o y é igual a zero, porque ela toca no eixo x em um ponto. Um ponto que pertence ao eixo x, e para esse ponto, o y é sempre zero ali, ó. 0, 1,8 e 0. Então, zero de função é o valor do x, onde a função toca no eixo x. Ou seja, é um ponto onde o y é igual a zero. Então, como é que eu encontro essa raiz ou essas raízes? Lembrando que uma função pode também não ter raiz nenhuma, ela pode não tocar no eixo x. Posso verificar algebricamente, tá? E aí, algebricamente, o que eu tenho? Por exemplo, vou pegar uma função simples, que é a função y é igual a f de x, que é igual a x mais 2, que é uma reta. Como eu tenho que raiz é onde toca no eixo x, ou seja, o y é igual a zero, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função e vou igualar ela a zero. X mais 2 igual a zero. Para achar o x, que no caso é menos 2, onde o y é zero, ou seja, o ponto onde toca no eixo x. Graficamente, eu tenho isso aqui, ó. Aqui é a função x mais 2, e aí a raiz, que é o menos 2, que é onde ela toca ali, ó, no eixo x, tá? No A, no ponto A ali, o x igual a menos 2. Se for uma função do segundo grau, é só igualar a zero e fazer a báscara, né? E você acha as raízes também. Se for uma função simples, a gente consegue igualar a função a zero, né? E achar as raízes. Agora, se é uma raiz mais complexa, que não são nenhuma das básicas, como essas duas aqui, ó, raiz de x mais ln de x, x ao cubo menos seno de x, que não tem um padrão, que não segue um padrão, ou seja, ela, no caso, ela tem duas das básicas que a gente já viu, aí eu posso fazer o que? O método gráfico, né, para encontrar um intervalo ou um valor aproximado para essas raízes, tá? Mas, pelo método gráfico, eu vou achar um intervalo que contém a raiz, mas ainda fica longe da raiz. Então, a gente tem, né, os métodos de refinamento, que são o método de bipartição, que é da bissecção, que a gente já viu, o método da falsa posição e os métodos iterativos, que eu vou fazendo as iterações, que é o método de Newton, que a gente já viu também, e o método das secantes. Então, como é que eu encontro essa raiz? Tá? Então, eu faço um método de isolamento, que pode ser pelo método gráfico, tá? E aí a gente tem os métodos de refinamento, que é a bissecção, que a gente já viu, o método de Newton, o método das secantes, e agora a gente vai ver o método da falsa posição, tá? Dos métodos de refinamento. O que acontece no método da falsa posição? Eu tenho a minha função, que está em vermelho aqui,
tá? E aí, eu tenho a raiz dessa função que tá bem aqui, ó. Tá vendo onde toca no eixo X? No método da falsa posição, eu vou pegar o intervalo, né? O intervalo aqui de... Deixa eu mudar aqui. De A até B. E dentro desse intervalo, ó, está a raiz da função que eu quero achar. Tá? Com esses dois pontos iniciais, esse intervalo AB, ó, eu vou achar uma reta, que tá aqui em azul, ó, que vai passar por esses dois pontos da função, e aí eu vou ter esse valor aqui. O que vai acontecer? Esse valor está mais perto da raiz. Agora, eu vou ter se eu fizer uma outra iteração, né, fazer uma nova iteração, deixa eu apagar aqui como entrou. O que vai acontecer? Agora, com esse novo intervalo que eu achei, tá? Mas o outro, aqui, o novo intervalo AB, tá? Que diminuiu o intervalo, né? Era daqui até aqui, ó. Agora, tá daqui até aqui, tá? De novo, eu vou pegar com esse novo intervalo AB, eu vou juntar uma outra reta novamente, ó. Vou ter um outro intervalo aqui. E aí, tá chegando cada vez mais perto da minha raiz, que tá bem aqui, tá? E aí, se eu pegar novamente, ó, se eu pegar novamente, agora eu achei esse ponto novo e a raiz está dentro desse intervalo aqui, ó, diminuindo o intervalo de A até B, eu posso juntar de novo, que cai aqui, ó, o ponto daqui até aqui, ó, tem que ser uma reta, tá? E vai chegando cada vez mais próximo da minha raiz. Então, essa é a ideia do método da falsa posição. Então, pessoal, o método da falsa posição tem esses passos aqui. Então, primeiro eu tenho que escolher um intervalo que contém uma raiz, igual na bissecção, e pode ser pelo método gráfico. Segundo passo, eu vou realizar a iteração, e a cada iteração eu verifico o erro. Então, eu realizo a iteração nessa fórmula gigante aqui. E aí, eu achei o meu x, que é a minha possível raiz, e aí eu verifico o erro. O módulo da f de x tem que ser menor que o erro pedido. Se isso acontecer, eu paro, e aí essa raiz que eu achei a última é a minha raiz com o erro pedido. Se isso não for satisfeito, eu vou para o terceiro passo. Tem que fazer a iteração novamente. Então, se o critério de parada não for satisfeito, verificar o novo intervalo que contém a raiz, tá? É igual na bissecção. Na bissecção, a gente dividia no meio, né? E eu verificava onde é que ficou a raiz. O que acontece? No método da falsa posição, não necessariamente ele vai dividir no meio, tá? Não necessariamente igual na bissecção, ele divide o intervalo no meio. Mas eu tenho que verificar, igual na bissecção, pela F, tá? Se a minha raiz ficou entre A e esse novo aqui, ou nesse X e até o B, tá? Para eu fazer a iteração novamente, igual na bissecção. Então, eu verifico se tem onde tem sinais diferentes, que a multiplicação é negativa, obviamente, né? E aí, com esse novo intervalo, que vai ser meu novo intervalo AB, eu realizo as iterações novamente. E aí, eu realizo a iteração e verifico o erro de novo, tá? Até onde? Até o critério de parada for satisfeito. Tá? Até a minha F ser menor que o meu erro. Para ficar melhor, vamos resolver esse exemplo aqui. Encontre a raiz aproximada da função y é igual a x ao cubo menos 2 elevado a x, com precisão do erro menor que 0,15. Então, o primeiro passo é eu achar um intervalo que contém a raiz, e aí eu vou fazer pelo método gráfico. No método gráfico, eu pego a minha função, igual ela a zero, e aí eu separo em duas. No caso, eu separei em x ao cubo, que vai ser a minha h de x, e 2 elevado a x, que vai ser a minha g de x.
Separei em duas e agora eu faço o gráfico das duas no mesmo plano cartesiano para verificar onde tem ponto de encontro. Porque onde tiver ponto de encontro, tem a raiz da função que eu separei. Então, para x ao cubo, eu tenho que lembrar da básica, né? Ela é uma das básicas. Ela tem essa carinha aqui, não é? Então, eu vou atribuir alguns pontos. 1 e 1, né? Se x for 1, 1 ao cubo é 1. Se x for 0, 0 ao cubo é 0. Se x for menos 1, menos 1 ao cubo é menos 1. Se x for 2, 2 ao cubo, 8. E aí, eu vou colocar no gráfico esses pontos, tá? 0 e 0, 1 e 1, menos 1 e 1, 2 e 8, tá? E aí, como eu sei que a carinha dela é daquele jeito, eu só junto os pontos, tá? Opa, eu só junto os meus pontos, certo? Para ficar melhor, não ficar feio, eu coloquei aqui o já pronto do GeoGebra. Vou apagar isso aqui que eu fiz. Tá? Então, tem a função de x ao cubo, certo? Para a função 2 elevado a x, né, 2 elevado a x, mesma coisa. Como é exponencial, então eu sei que ela tem essa carinha aqui, ó, da exponencial, né? E aí eu vou atribuir alguns pontos, né? Se for 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1, tá aqui o ponto, né? Se for 1 é 2, 2 elevado a 1, 2, tá ali, ó, 1 e 2. Se for menos 1, 2 elevado a menos 1 é 0,5, menos 1 é 0,5, tá aqui, tá? E aí que eu percebi, se eu fosse juntar só esses 3 pontos aqui, eu sei que aqui tende a 0, mas não chega no 0. Mas eu não cheguei no ponto de encontro com o x ao cubo. Então, o que eu fiz? Atribuí mais um pontinho ali, ó. Se x for 2, né? 2 ao quadrado é 4. Então, ponto 2 e 4. Coloquei ele ali, e aí eu consigo agora ó, juntar ó, a minha função exponencial, certo? E achar o ponto de encontro. Para não ficar feio, vou colocar aqui no Excel também, ó, do GeoGebra, desculpa. Vou apagar a lambança que eu fiz, né? Tá ali, ó. E agora eu tenho a 2 elevado a x e a função x ao cubo. O ponto de encontro, ó, tá bem aqui, ó. Ponto de encontro bem aqui, ó. Então, aqui é que tem a raiz da função, tá? Aqui que fica a raiz da função. Deixa eu apagar aqui, tá? E aí, eu posso falar que essa raiz, ela tá entre, tá vendo? 1 e 2. Então, achei um intervalo que pertence à raiz. Intervalo de 1 até 2. Então, o primeiro passo era esse, achar um intervalo que contém a raiz. Agora que a gente já achou, pelo método gráfico, o intervalo que contém a raiz, que está entre 1 e 2, então, vou fazer essa tabelinha aqui, que é o intervalo de A até B. E aí, eu tenho que o A é 1 e o B igual a 2. E aí, eu preciso achar as Fs, a F de A e a F de B. Então, a F de A, vou substituir aonde? Na função. F de x é x ao cubo menos 2 elevado a x. Então, eu quero a F de 1, x é 1, substitui o x por 1, deu menos 1. Então, a F de A, coloco ali na tabelinha, menos 1. Vou achar a F de B também. Então, B é 2. 2 ao cubo menos 2 elevado ao quadrado, que dá 4. E aí, eu coloco ali a F de B, que é F de 2, que é 4. Agora, eu vou fazer a primeira iteração. Eu vou achar o meu x aqui, ó, tá? A primeira iteração. Pego a fórmula de iteração, que é essa grande aqui. Lembrando que você não precisa decorar, vai ter no quadro. E aí, eu substituo o A e o B, que o A é 1 e o B é 2, tá? Então, ali, ó, 1 vezes a F de 2, menos 2 vezes a F de 1, F de 2 menos a F de 1.
E aí, eu vou substituir, né, f de 2, deixa eu tirar aqui, f de 2 é igual a 4, f de 1 igual a menos 1, né, ó, f de 2 menos a f de 1. E aí, eu tenho que o meu x deu 1,2. E aí, eu vou colocar ali, ó, 1,2. E aí, eu preciso achar a f de 1,2 para eu verificar o erro. F de 1,2 substitui também na função, deu menos 0,5694. Aí eu verifico o erro, né? A função deu f de 1,2, menos 0,5694. O erro tem que ser menor que 0,15, ó. Como ela é maior, então significa que eu não posso parar. Eu tenho que fazer a próxima iteração, tá? Na próxima iteração, então, o que eu vou verificar? O intervalo vai ser onde tiver sinais diferentes, né, da f. Então, se a de 1,2 é negativo, eu vou pegar a f de b de 2, que é positivo. Então, meu novo intervalo vai ser de 1,2 até 2. Então, o meu novo intervalo AB, ó, o A até o B, que é 2. Então, diminuir o intervalo, tá? De 1,2 até o 2 é onde tá a minha raiz. E aí, eu puxo também, né, as f's correspondentes. F de 2 é 4 e a f de 1,2 menos 5,94. E aí, eu vou realizar a próxima iteração. Então, agora a gente vai para a segunda iteração. Novamente, vou pegar a fórmula de iteração. Agora mudou o meu A e meu B. O meu A é 1,2, o meu B é 2, tá? Vou substituir certinho, tá? 1,2 vezes a F de B, que é 4, deu 1,2997. Aí, eu vou colocar ali, ó, 1,2997 é a minha nova raiz. E aí, agora, eu tenho que verificar o erro para ver se eu paro e essa vai ser a minha raiz, ou eu tenho que fazer uma outra iteração. Então, eu faço a f de 1,2997, substituindo a função x, e aí, 1,2997 elevado ao cubo, menos 2 elevado a 1,2997, deu menos 0,2663. Vou colocar ali na tabelinha, tá? Menos 0,26, ele ainda, em módulo, ele ainda não é menor que o erro, que é 0,15. Se não é menor, então eu não posso parar, tem que continuar e fazer a próxima iteração. Para fazer a próxima iteração, eu vou olhar onde é que ficou meu intervalo, onde tem a f, ó, de sinais diferentes. Ou seja, meu intervalo agora vai de 1,297 até 2. E aí, eu vou colocar lá, de 1,2997 até 2 é meu novo intervalo AB. E aí, eu vou realizar a próxima iteração. Puxa, né, a f de 2, que é 4, e aí a gente vai para a próxima iteração. Então, na terceira iteração, novamente, vou pegar a fórmula de iteração, vou substituir, agora o meu A é 1,2997, o meu B igual a 2, substituir certinho, e aí eu tenho que a minha nova raiz é 1,3434. Daí eu coloco ela ali, nova raiz. Agora eu tenho que verificar o erro, se vai dar menor que 0,15. Então, para isso, vou fazer ali a f de 1,3434, lembrando que substitui na função o x, deu menos 0,13, vou colocar ali, ó, menos 0,13, e a gente verifica que 0,11 é menor que 0,15. Então, agora eu paro. E aí, a minha raiz aproximada para esse erro é 1,3434, tá? Então, logo,
a minha raiz aproximada para o erro menor que 0,15 é 1,3434. Então, pessoal, agora é a vez de vocês tentarem. São 3 questões para vocês fazerem e entregarem para mim, tá? E aí é só postar no sistema. Qualquer dúvida é só perguntar no fórum. A primeira questão já tem a resposta aqui para vocês tentarem achar e qualquer dúvida é só perguntar.